Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Se inscrevam, compartilhem, deem like, observem a descrição onde tem os endereços das redes sociais minha e do Peter, para que acompanhem a previsão do dia a dia, principalmente o pessoal aqui de Santa Catarina e os vizinhos Paraná e Rio Grande do Sul. Nesse mapa aqui nós vamos ter o comportamento do tempo para amanhã, terça-feira, dia 3 de novembro. Aqui é a parte da chuva. Como pode observar, essa imensa área aqui do país vai ter o quê? Instabilidades, principalmente à tarde e noite, mas também alguma coisinha de manhã já pode aparecer. Nessa área aqui em branco, que pega o centro-sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, boa parte de São Paulo, boa parte do Mato Grosso do Sul, boa parte da região sul, o tempo é seco. Tem um domínio de um ar mais seco, sendo que aqui no sul mais frio até, predominando o tempo mais seco nessas áreas. Pode ter alguma chuva aqui no leste do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina, sul e leste do Paraná, mas são chuvas fracas. Só aqui na borda da Serra Geral, em Santa Catarina, pode ser uma chuva assim um pouquinho melhor. Em Minas Gerais a chuva deu uma diminuída, fica mais concentrada entre a região do Café, avançando, passa perto de Belo Horizonte e vai até na divisa com Goiás e na parte norte de Minas também. Pode ter até alguns temporais isolados nessas áreas aqui de vermelho. No centro-norte de Goiás, pegando o Distrito Federal, chuva, trovada e períodos de melhora. Assim como Tocantins, toda a Bahia com instabilidade, pode chover forte aqui no oeste da Bahia, uma boa notícia. Aqui na região do semiárido, agreste, do nordeste, desde a região aqui ao sul do Ceará, pegando aqui a região do Pernambuco, Paraíba, Sergipe, toda essa parte aqui do interior do semiárido nordestino tem condições de chuva e trovada até forte. Nessas áreas em tons de vermelho que começam aqui no Pará, a região aqui do Maranhão, boa parte do Piauí, a região aqui do Ceará, aqui na divisa com o Rio Grande do Norte, o interior da Paraíba, Pernambuco, pode ter alguns temporais fortes nessa região, um pouquinho de atenção, assim como também nas proximidades aqui de Salvador. E nessas áreas aqui do Pará, na região amazônica. Então toda essa área verde aqui do mapa vai ter instabilidade. Nessa área mais branca do mapa, ou tons de cinza, ou tempo seco, ou alguma chuvinha isolada, que nem aqui no centro do Mato Grosso do Sul, algumas áreas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nos tons de cinza, chuva mais fraca e pontual. No litoral do Nordeste, para quem pode, a praia vai ser uma boa pedida. Vamos agora para a parte da temperatura. Amanhã nós vamos ter uma temperatura mais baixa aqui entre o sul e o sudeste. Como vocês podem observar no mapa, dentro desse círculo vermelho aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas e partes do Rio de Janeiro, nós teremos principalmente aqui na região da Mantiqueira, em Minas Gerais, até uma geadinha leve, não se dá para descartar em áreas acima de 1.500 metros, onde pode ter mínimas entre de 0 a 3 graus positivos, bem pontual. São Paulo, aqui em boa parte do estado, vai ter mínimas variando de 10 a 15 graus, Paraná também, mais frio aqui no sul, nessa parte aqui divisa com São Paulo. Aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no topo do Rio Grande, no topo de Santa Catarina, Campos de Palmas, região de Fraiburgo, pode ter mínimas variando de 1 a 5 graus com alguma geada bem isolada. Ou seja, para novembro vai fazer frio em toda essa parte aqui do país. Sul, partes do sudeste, pegando São Paulo, centro-sul de Minas, Rio de Janeiro, área serrana do Espírito Santo, toda essa região aqui vai ter mínimas entre 8 e 15 graus em média, que é baixo para essa época do ano. Nessa grande área do país aqui o tradicional calor, mínimas variando de 20 a 25 graus, mas vai chamar atenção o frio nessa área em destaque. E à tarde, calor, como já é de praxe, nós estamos em novembro, portas do verão. Nessas áreas de tom laranja, amarelo, laranja, máximas variando de 28 a 33 graus. Nessa área aqui do sul de Goiás, de Rondônia, centro-oeste e sudoeste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso do Sul, nessa região aqui pode ter máximas de 34 a 38 graus. Região de Cuiabá, provavelmente 35, 37. Aqui a região, acho que de Coxins, noroeste do Mato Grosso do Sul, de 34 a 38. Campo Grande, um pouco acima de 30. Um pouco de calor aqui no Goiás, no interior de São Paulo, no norte e oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, com máximas entre 28 e 32 graus. Nessa área, em tons mais de azul, amarelo claro,
toda essa faixa aqui, as máximas ficam em média entre 20 e 25 graus, que é até friozinho, principalmente aqui na região de Minas, do leste, norte e nordeste de Minas, parte sul da Bahia vai ter temperaturas mais ou menos, consequência até da própria chuva. E aqui no interior do Nordeste, onde não tem muita chuva, principalmente aqui na região do Rio Grande do Norte, vamos ter máximas de 35 a 38 graus, calor normal da época. Na Amazônia, máximas em média de 29 a 33 graus, também está mais ou menos dentro do padrão da época na região. Aqui na Serra Catarinense, só curiosidade, máximas entre 15 e 20 graus. É a região mais fria do país amanhã. Aqui a projeção de chuva para os próximos 15 dias. Como vocês podem ver, a primeira quinzena não vai ser muito boa em termos de chuva em boa parte do centro-oeste, principalmente aqui, ó, toda essa parte do sul do Pará, partes do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, boa parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e praticamente toda a região sul, toda essa faixa aqui terá chuva irregular e pouca nesses primeiros 15 dias de novembro. Preocupa talvez um pouco aqui, algumas áreas do Mato Grosso pode começar a iniciar um processo de um pequeno veranico que pode atrapalhar uma boa partida da safra de verão. Assim como aqui em Goiás, Mato Grosso continua com uma situação preocupante e mais ainda aqui o sul do país está numa situação muito ruim em termos de chuva. Aqui em compensação, do norte de Minas, Nordeste e essa parte aqui do Pará, Amapá, toda essa faixa aqui vai ter uma boa condição de chuva, não tendo nenhum problema nessa primeira parte de novembro. Inclusive, essa área oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, boa parte do Tocantins, Nordeste e Norte de Goiás e Norte de Minas, vai ter uma situação muito boa, antecipada até para o plantio da safra de verão nessas áreas. Muito bom também para o sistema da bacia do São Francisco, onde vai ter uma boa recuperação e quem sabe até um bom volume de água no Rio São Francisco, que já está tendo, né? Então, esse ano a bacia do São Francisco vai ter uma situação muito boa. No sul do país, como a gente falou, a situação é complicada. Nas principais áreas de produção do sul, nós teremos problemas sérios de continuar muito seco. Essa semana não está indicando praticamente chuva nenhuma nessa parte aqui de Santa Catarina, nessa parte aqui do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul. O que tiver de chuva dentro dessa área aqui nessa semana é coisa muito pontual. A chuva fica mais restrita à faixa leste da região sul, principalmente aqui a área de Santa Catarina, que também está precisando. Mas o Planalto Serrano, a região central e principalmente o oeste do estado, centro-oeste, sudoeste e oeste do Paraná, noroeste, que tem bastante arenito, que é um solo que não retém muita água, preocupa o sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e principalmente o Rio Grande do Sul, que agora começa a sofrer os efeitos mais danosos da laninha, com uma chuva muito ruim nessa primeira quinzena de novembro. Então, novembro já não começa bem aqui na nossa região. Aqui a projeção para a temperatura nos próximos 10 dias. Onde chove mais, fica de normal abaixo da média. E aqui no centro-sul, apesar de chover menos, nós vamos ter o domínio de massas de ar mais frio, provocando temperaturas baixas. Inclusive, mais à frente vamos falar de uma geada que pode provocar danos aqui na agricultura do sul do país, principalmente aqui no topo da serra. Aqui a projeção para até dezembro, até o dia 18 de dezembro. Como vocês podem ver, a situação continua complicada em termos de Brasil. Nessa área aqui, chuvas excessivas, chuvas acima do normal, toda essa região. Ou seja, o Nordeste esse ano vai ter problema com excesso de chuva. Não duvidem se a gente não começar a escutar problemas de enchente, problemas de açudes transbordando, enfim, o que fazia muito tempo que não se via. Então todo o Nordeste vai ter uma boa condição de chuva até o final do ano, praticamente. Toda essa parte aqui do Maranhão, Piauí, centro-oeste da Bahia, dá um veranicozinho aqui na região do norte do Tocantins, pode preocupar um pouquinho. Na parte centro-sul do Tocantins, centro-norte do Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a situação é boa. Para o café também começa a melhorar nos dois lados, tanto em Espírito Santo quanto na região do sul de Minas. Como eu já havia dito algumas semanas atrás, preocupa que o Mato Grosso não dá para descartar algum veranico de 10, 15 ou 20 dias de pouca chuva. Pode ser que atrapalhe o bom andamento desse começo de safra de verão, principalmente a soja, alguma coisa aqui no girassol, também a soja.
algodão em alguns casos. O Mato Grosso do Sul também está numa situação não muito confortável. Então, entre a região do centro-oeste e o sul do país, até o final do ano nós poderemos ter problemas razoáveis com a agricultura, principalmente aqui o sul do país, onde nós teremos uma condição não muito boa de chuva até o fim do ano nas principais áreas de produção. O Rio Grande do Sul, como se pode observar, é o estado mais afetado. O litoral catarinense, norte do Rio Grande do Sul, Paraná e o leste do Paraná, melhora um pouquinho. A região de Curitiba melhora um pouco, o que pode ajudar a amenizar a falta d'água. Aqui o sul do país, como podem ver, até metade de dezembro a situação é complicada. Melhora, é pior no Rio Grande do Sul e Santa Catarina do que o Paraná, mas os 3 estados do sul, nas principais áreas de produção, o sul do Mato Grosso do Sul, o sul de São Paulo, começa a preocupar bastante o quadro de pouca chuva. Vai afetar a safra de milho, a safra de feijão, a safra da soja, pode facilitar um pouco a colheita do alho em Santa Catarina. Na colheita da cebola, primeiro agora a falta de chuva, mas quando chegar lá para o final de dezembro, não duvido que a chuva comece a incomodar na hora errada. Por enquanto está precisando de chuva e não tem. Quando precisa de tempo seco, pode ser que atrapalhe o pessoal da cebola. Aqui no alho, essa semana, e também na cebola, o frio que nós estamos tendo e vamos ter nessa semana, deve incomodar bastante a parte do desenvolvimento. Pode perfilhar o alho e florescer várias áreas de cebola. Outra coisa que vem acontecendo nos 3 estados do sul é muita antracnose no feijão. Hoje mesmo eu recebi algumas fotos ali da região de Chapecó, onde o feijão já está bem atacado por antracnose, que é um fungo. O que ele precisa? Noites frias, com bastante orvalho ou nevoeiro. Isso vem acontecendo e vai continuar acontecendo pelo menos até sábado ou domingo. Quem não cuidar direito pode perder uma lavoura. Muita atenção aqui no Planalto Norte, no sul do Paraná, algumas áreas aqui do oeste, Vale do Rio Itajaí, também alguns pontos aqui do Rio Grande do Sul, bastante atenção com essa coisa. Além da pouca chuva, ainda tem o problema da friagem durante a madrugada, que afeta bastante o feijão. Pode afetar alguma coisa da soja que tiver um pouco mais adiantada em relação à ferrugem. Também para quem tem tomate, para quem tem batata, com a requeima, a pinta preta, que também afeta bastante em função desse tipo de comportamento de clima. Então não está bom para a agricultura esse ano aqui no sul do país. Em termos de temperatura, de maneira geral, até novembro, dezembro, temperaturas em torno, abaixo da média em grande parte do país, uma ou outra mancha um pouquinho acima do normal. Aqui no centro-sul predomina um clima bem mais ameno do que foi o mês de setembro, outubro, ou seja, vamos ter frio tardio, que já está acontecendo e vai continuar acontecendo nos 3 estados do sul, alguns pontos de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. Isso facilita doenças e pode trazer algumas geadas loucas nas áreas acima de 800, 1000 metros do Paraná ou Rio Grande do Sul. Aqui para o sul do país, temperaturas no geral de normal a abaixo da média. Um pouquinho mais quente nessa faixa aqui onde chove menos, mas mesmo interessante, boa parte do sul vai ter chuva abaixo da média e mesmo assim as temperaturas ficam abaixo do normal na média. Noites mais frias e tardes um pouco de normal, um pouquinho mais quente, mas na média a temperatura amena predomina. Cuidado com o pessoal do arroz aqui no Rio Grande do Sul, aqui no sul de Santa Catarina e mesmo aqui no Vale do Itajaí, que poderemos ter frio na hora errada nas lavouras. Agora, em dezembro, pode afetar algumas lavouras mais antecipadas aqui de arroz no sul do estado, com algum frio meio doido. E para o arroz não é muito não, 11, 12 graus ou menos já afeta. Aqui é a laninha, que está dominando o clima em todo o mundo, aqui com uma situação bem forte. Toda essa faixa aqui de cor azul intenso é onde está o fenômeno laninha. No momento ele está num patamar forte e tudo indica que vai ser o verão todo assim, com laninha forte. E provavelmente ela deve se estender até o primeiro semestre de 2021. Então a safra inteira do Brasil vai sofrer os efeitos. Assim como na Argentina, Paraguai e Uruguai também vai ter efeitos negativos com a laninha. Voltando agora aqui para a geada, esse mapa aqui, vamos até passar esse mapinha para cá que fica melhor. Aqui passando esse mapinha aqui para a tela maior. Isso aqui preocupa muito. Esse aqui é a condição de
de laninha que está indicando na região. Provavelmente deve acontecer de ter essa situação de laninha laninha de geada no decorrer da próxima quinta-feira. Dentro dessa linha preta é onde pode ter pontos com geada fraca, mais na Baixada. Pega aqui os Campos de Palmas, ou partes do Planalto Norte, aqui a região de Água Doce, Vargem Bonita, Ponte Serrada, região de Fraiburgo, Leblon Regis, Curitibanos, Ponte Alta do Norte. Pega aqui o Rio Grande do Sul, entre Lagoa Vermelha, a Soledade, Vacaria, Ausentes, Bom Jesus. Pega aqui o Planalto Sul Catarinense por inteiro. Avança um pouquinho aqui em alguns pontos do topo da Grande Florianópolis. Então, dentro da área preta, são mínimas que podem ser nas baixadas entre 0 até 4 graus, que é muito baixo. Dentro da linha azul, que pega aqui o topo da serra, partes do sul do município de Lages, partes do topo do Rio Grande do Sul, dentro dessa linha azul, nós poderemos ter mínimas variando de 2 positivos a 2 negativos. E principalmente aqui, Urupema, São Joaquim, Bom Jardim, interior de Urubici, alguns pontos de painel. Dentro dessa área aqui, onde principalmente está o cinza, as mínimas podem chegar em alguns pomares até 5 graus abaixo de zero. Essas projeções vêm se repetindo há mais de 5, 6 dias. Confirmando essa tendência, nós já teremos a formação de geada na noite de quarta-feira para quinta, ou seja, do dia 4 para o dia 5, e isso poderá trazer prejuízos sérios na fruticultura, derrubando o fruto, anelando, dando muito rústico, que já está ocorrendo, queimando ou inutilizando até parte da safra de uva, pode queimar a folha, queimar o cacho, a parte de lavouras de batata, lavouras de feijão. Dentro dessa área aqui podem sofrer algumas lavouras de feijão, batata e milho também dentro dessa área, assim como aqui. Também alguns pontinhos aqui do sul do Paraná podem sofrer danos com essa geada que está indicando. Quem tiver algum tipo de controle, seja por fogo ou por irrigação, tem que estar prevenido. A noite mais perigosa vai ser a de quinta-feira, mas também teremos condição de geada já amanhã, de maneira bem isolada aqui nessa região. Na quarta-feira mais à noite. Quinta, sexta ainda tem condição de geada com algum potencial de danos nessa área aqui e talvez alguma coisinha fraca no sábado. Essa semana é decisiva para a fruticultura no topo da serra em Santa Catarina. Confirmando essas projeções aqui, nós teremos prejuízos grandes em cerca de 30% a 60% da área de fruta. Dentro desses 30% a 60%, as mínimas podem ficar em média entre 0 a 4 graus até 5 graus negativos. E essa geada pode ser longa, ela pode durar de 3 a 7 horas com intensidade. Então, muita atenção, acompanhem bem a nossa previsão, Peter e Coutinho, nas rádios aqui em Santa Catarina, que a gente vai detalhando, informando com segurança para o pessoal conseguir fazer alguma coisa de proteção. Hoje mesmo nós tivemos geada aqui na região de São Joaquim e Vargem Bonita, no oeste de Santa Catarina, nos Campos de Palmas, e também aqui na Grande Curitiba teve formação de geada nesse dia 2, com temperaturas variando na faixa de 4 graus. Então acompanhem bem as mídias sociais do Peter e Coutinho para ficar principalmente atento essa quinta-feira, que é o dia-chave para a fruticultura em Santa Catarina nessa semana. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, não se esquecendo de se inscrever, acompanhar, compartilhar o canal do Tempo Peter e Coutinho. Até a próxima!